Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Bertolt Brecht. Começamos então, gente, aqui. Primeiro quero agradecer a presença de vocês, de todos e todas aqui no painel temático, no Festival do Conhecimento da UFRJ. Um bom dia para vocês. Eu sou Valéria Romano, professora associada da Faculdade de Medicina da UFRJ, médica de família e comunidade, coordeno a residência de Medicina de Família e Comunidade da UFRJ, sou doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, coordeno o Laboratório de Estudos em Atenção Primária à Saúde e o PINC, que é o Programa de Iniciação Científica em Atenção Primária aqui da UFRJ, e sou professora dos mestrados em Atenção Primária da ENSP e da UFRJ. Bastante coisa, né? Mas estamos aí. Nós, nesse momento, agora eu estou aqui como mediadora desse painel temático, cujo título é Cine Debate, a arte subvertendo a formação do SUS. Nós teremos aqui 5 convidados maravilhosos, que a gente vai anunciando na medida que eles vão aparecendo, tá bom? E nós vamos passar um episódio de uma websérie chamada Na Fila do SUS. O episódio que passaremos aqui se chama O Povo na Rua, é o episódio 1. Ele é curtinho, dura 16 minutos, né? E a nossa ideia aqui no Festival do Conhecimento da UFRJ é trazer a experiência do Cine Debate como um dispositivo pedagógico para a formação de profissionais da saúde na temática do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a nossa intencionalidade é, através de um cinema de luta, provocar a reflexão e a ação dos estudantes da área da saúde sobre o SUS, né? Mas não vou ficar aqui falando demais, não. A gente vai ter muito tempo para conversar um pouquinho. Eu queria chamar o filme. Vamos passar o episódio? Se você tem notado mais a presença de moradores de rua na cidade de São Paulo, não é impressão. Segundo o censo de 2019, a população nestas condições aumentou 52% em 4 anos. Cerca de 24.300 pessoas vivem nas ruas da cidade. A região central da cidade continua sendo a mais povoada por moradores de rua, com destaque para os distritos da Sé, Santa Cecília e da República. Isso é o Bruno Bosta. Marcha do Coral. Todas as manhãs, Padre Júlio reúne centenas de pessoas em situação de rua para compartilhar um café da manhã, além de roupas e alimentos que recebe. Quem vive a dureza das ruas de São Paulo encontra algum acolhimento nessa paróquia.
Hoje completou, valeu pessoal, tenho que ir pro Belém agora, senão não chego lá. Amanhã nós vamos ver o restante de roupa aqui. Valeu? Me ajuda, Thiago. Obrigado. Tchau. O grande interesse contra a população de rua em São Paulo, e acredito em todo o Brasil, é o mercado imobiliário. Ninguém vai investir no mercado imobiliário em locais onde há grande incidência de pessoas em situação de rua. É o conflito, por exemplo, aqui na Moca. O pano de fundo desse conflito, e na área central, mas em áreas também como Pinheiros, em áreas como próximo do CEAGESP, é o mercado imobiliário. Há grandes e mega projetos imobiliários para São Paulo. E a população de rua é um entrave, porque causa problemas para que as pessoas se interessem e invistam nesses megaprojetos. O principal problema de saúde é estar na rua, é estar na intempérie, é não ter proteção, é não ter o seu próprio lugar para dormir, é não ter a sua intimidade respeitada. Isso traz vários problemas, como a tuberculose, como problemas dermatológicos, que são muitos presentes na população de rua, questões emocionais, mentais, o encontro com substâncias que acabam fazendo mal para a saúde. Isso é uma das questões muito sérias, a falta de acesso à água potável ou ter acesso à água potável só em determinados momentos, a ter o banho controlado, a ter que fazer as necessidades no banheiro sem porta. Me chama muita atenção quando, aqui no nosso agitado bazarzinho, eles pedem cuecas. Quem quer usar uma cueca que já foi usada? Então, são todas questões que afetam a qualidade de vida. E afetando a qualidade de vida, afeta, sem dúvida, aquilo que, numa visão de totalidade, chamamos de saúde. O bairro da Luz, historicamente conhecido como a Boca do Lixo, vive entre o abandono e a especulação imobiliária. De um lado, o discurso da revitalização. Do outro, a repressão policial contra a tal da epidemia de crack. A cortina de fumaça perfeita para ignorar os reais problemas da região. Em primeiro lugar, a gente sabe que não existe uma epidemia de crack. O que existe é que o crack é a droga utilizada pela população socialmente mais desfavorecida. Se você estudar a história da guerra às drogas, sempre tem uma droga que é associada a essa população, que é a justificativa para tomar medidas higienistas. Então, a solução é reprimir, a solução é tentar expulsar eles de volta para a periferia, que é da onde geralmente eles vieram, exatamente como se fazia no período pós-colonial. A gente revive o mesmo fantasma, a mesma história, com enredos diferentes, mas é isso, é sempre a mesma história. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Pra quem não me conhece, meu nome é Cauex, muito prazer. Vou rimar o outro mundo que ninguém quer ver. O mundo onde não se distingue o amor da maldade, que ganha vida quando escurece nossa cidade. Veja aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão, estão na noia do crack curtindo sua ilusão. Cabeça no inverso pode ser um calibre fatal, onde você se direciona do bem para o mal. Ninguém arrasta ninguém pra lugar nenhum. Você vai se quiser, cada um sabe o que faz. Agindo de forma violenta vai encontrar a paz. Pro seu espírito, pro seu coração, mente alucinada torna-se um turbilhão de decepção. O nariz vermelho do palhaço é o meu estetoscópio na boca do lixo.
e o instrumento que eu utilizo para desenvolver uma relação que nenhum médico que chegue lá com o símbolo do médico vai conseguir ter. Ai, muito bem! A medicina é vista como um nível superior de saber, então, inevitavelmente, já se cria uma relação de poder. E de palhaço, mesmo eles sabendo que eu sou médico, eu consigo acesso ao mundo interno e às questões reais que eles estão vivendo muito mais fácil do que se eu chegasse só de médico. Então, palhaço é, com certeza, a minha melhor estratégia para atuar nessa região. A Cracolândia é certamente o maior desafio para aqueles que vivem do riso. A loira daqui de dentro ganhou neném. A bolsa estourou dela aqui. Tinha que passar aqui, ó, na frente. Os caras não deixaram a mina passar aí na frente. Mandaram pegar ela para dar a volta lá por baixo, para sair por aqui. Senhor, mas a menina tá grávida, senhor, a bolsa estourou, aí a menina tá pra ganhar. Ele falou, não quero saber, isso é problema de vocês, quem tem que cuidar é vocês. Aí ele chega lá, pega o mais fraco, rebenta. Aí depois ele joga no meio de nós, assim, fala que tá caguetando. Território da exclusão, a chamada Cracolândia funciona para o Estado como um laboratório de repressão policial. Corpos indesejáveis são violados física e moralmente todos os dias. O que eles querem? Bater no povo da rua, fazer seu processo de higienização a serviço do mercado imobiliário, a serviço dos comerciários. Padre Júlio segue sua caminhada na luta pelos irmãos da rua, entregando por essa causa seu único bem, sua própria vida. Um dos delegados da região tem como ponto fundamental me desconstruir. Então, eles batem muito nos moradores de rua e mandam um recado para mim. Um dia uma pessoa falou para mim, você que é o padre que defende os vagabundos, nós vamos te matar. Eu disse, olha, fique à vontade, porque eu não uso colete à prova de bala, nem vou usar, eu sou um alvo fácil. Por isso que eu carrego uma cruz, porque eu sei que se a gente luta pela vida, vai ser crucificado. Outros veem isso como uma opção, aí ele quer estar lá, mas ninguém entende quando você olha muito pro abismo, o abismo olha para você de volta, mas hoje nós está aqui, nós por nós, somos Mandala Viva, somos isso, Cracolândia, todo mundo tem uma Cracolândia dentro de si, mas ninguém olha para dentro, vamos olhar para onde ninguém olha e escutar quem nem escuta, é nós, Bloquinho Cracolândia, chama. Aqueles que ninguém olha, também é negado o direito de ser feliz. A polícia proibiu o desfile do bloco da Cracolândia, mas Escobar tinha uma certeza, o bloco vai sair. Alô, família! O bloco da velha tá na rua! A rua é minha, a rua é sua! Ninguém nunca tá só nessa vida! No sol da luz, no sol da lua! O bloco da velha tá na rua! Eu viro pedra, eu viro dono! Eu já sou craque, mas de ouro! Onde a vida é uma casa! Esse bloco foi o único proibido pela polícia, deixando bem claro o que o governo mais teme, o prazer dessa gente. A felicidade humaniza, e a repressão precisa que esses corpos estejam esvaziados de sua humanidade. Mas nesse dia foi carnaval. O brilho das purpurinas refletiu no sorriso da boca do lixo. De palma aí, ó, para todos aqueles que deram a força, olha as coisas lindas aí, ó, essas pessoas maravilhosas aí, ó, que estão de jaleco e que vieram ajudar nós. Uma salva de palmas para eles aí, ó. É isso mesmo, rapaziada.
Ministério da Saúde espera contraprova para confirmar o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Olá, boa noite. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus no Brasil. Os leitos estão prontos, as unidades estão prontas para o atendimento a partir do próximo dia 27. De maneira avassaladora, o vírus detectado na China tomou o mundo, elevou seu status à pandemia e deixou milhares de mortos. No Brasil, São Paulo é o epicentro da doença e assiste assustado ao aumento dos casos fatais. Para a população de rua, restam os aliados de sempre. Em relação às pessoas em situação de rua, é mais desesperador ainda. Por quê? Primeiro, as pessoas não têm moradia. Então, já não dá para ficar no isolamento. Segundo, que as pessoas não têm acesso à água potável, por exemplo, para se hidratar. E dizem, né, que as pessoas têm que se manter com a imunidade boa, então, o mínimo a hidratação é algo que a gente espera que seja possível. Hoje foi a nossa primeira ação, né, essa ação de prevenção, tanto trazendo informações quanto kits de higiene para essa população da Cracolândia. Deu para a gente perceber a importância de estar fazendo isso nesse momento, onde a gente não sabe as consequências que vamos ter, né, no nosso país, e essa população vulnerável ela acaba não tendo informação e nem acesso, né? E essa ação é importante porque o Estado não está olhando para as pessoas que moram na rua, como nunca olhou, mas mais que nunca é muito necessário que ela aconteça. A guerra às drogas é contra as pessoas, né? Guerra às pessoas, somente a população preta em situação de rua aqui no centro de São Paulo, que as pessoas romantizam muito a Cracolândia e o uso como é. Mas é bom estar sempre orientando eles aos direitos, ao uso do SUS, né, da saúde. Nesse momento de pandemia, de alguma maneira serve para olhar de novo para as coisas que não foram feitas nesses últimos anos, né, que deveriam ter sido feitas há muito tempo e não foram. No dia 8 de abril, no auge da crise, a prefeitura decidiu fechar um importante espaço de acolhimento. E dessa vez, sem a violência de costume diante da imprensa. O que parecia um ato de cuidado era, na verdade, um empurrão para a beira do abismo. Isso aí é a realidade, ó. Isso é a realidade, ó. Nego dormindo no chão, comendo comida do lixo. O governo não tá nem aí pra nós. Isso aqui é mentira, tá montando bonitinho, que vai tirar a gente daqui, que vai pá. Não é a realidade. A realidade é totalmente outra, entendeu? Nem todo mundo aqui é viciado, nem todo mundo aqui é bandido, entendeu? Às vezes a pessoa não tem pra onde ir, não tem o que comer. Infelizmente vai pra um lugar dependendo do governo, esse é o tratamento que tem. Entendeu? Não é realidade. Eles batem, jogam spray de pimenta e jogam bomba. Entendeu? Essa é a realidade. Isso daí, ó, estão mostrando que a reclamação não é realidade, não. Tem um morto lá dentro. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe por que. Sabe qual é o nome disso daí? Descaso e abandono do Estado. Entendeu? Eu que sou semi-analfabeto, você diz que é descaso e abandono. Entendeu? Isso aqui não é a realidade. Entendeu? Em meio a uma pandemia, o que se apresenta é mais uma nova tentativa de um genocídio naquele território. Agora, no momento mais importante, que todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de cuidado, o Estado vem mais uma vez na sua melhor faceta colonial tentar dizimar um povo. Eu acho muito simbólico o que acontece hoje com toda uma história de opressão que os mais pobres vivem aqui no Brasil. Tem um morto lá dentro. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe por que. Sabe qual é o nome disso daí? Descaso e abandono do Estado. Entendeu? Eu que sou semi-analfabeto, você diz que é descaso e abandono. Então, pessoal, vocês devem ter percebido que o SUS que estamos falando aqui é um SUS de resistência e luta.
Eu quero chamar agora, vou chamar agora para a gente começar os nossos debates, o nosso debate, né? Eu queria apresentar cada pessoa que for entrando no debate, eu vou estar apresentando, tá? Então, primeiro eu vou chamar a Evelyn Gomes Esperandio. Evelyn é médica de família e comunidade. Ela fez residência em medicina de família e comunidade pela UFRJ e pela ENSP, né? Que a gente tem uma residência conjunta. Ela é mestre em saúde da família pela UERJ, coordenadora do LEAP, UFRJ, que é o Laboratório de Estudos em Atenção Primária. Ela é professora do PINC, que é o Programa de Iniciação Científica da UFRJ, e é produtora desta websérie Na Fila do SUS. Evelyn, conta um pouquinho para a gente, primeiro, um pouco da sua experiência com movimentos populares na luta pelo SUS e também como foi o seu envolvimento nesta websérie. Pode ser? Pode. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estamos. Tá, beleza. Então, gente, muito obrigada, Ival, pela apresentação. Bom dia a todas e todos. É uma honra para a gente, para mim, poder participar desse Festival do Conhecimento da UFRJ e trazer esse tema que é tão caro para a gente, que é falar um pouco sobre o nosso Sistema Único de Saúde e sobre a formação em saúde para o SUS, né? Quando eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar na saúde da família aqui no Rio de Janeiro, e a gente começou a ver progressivamente um desmonte, né, do SUS. E vendo esse desmonte do SUS, vendo o que estava acontecendo com trabalhadoras e trabalhadores da saúde, vendo o que estava acontecendo de faltar medicamento, de faltar uma série de coisas, de atraso de salários, de fechamento de equipes e ameaça até de fechamento de clínicas da família inteira. Para quem não é aqui do Rio de Janeiro, aqui no Rio a gente tem esse nome Clínica da Família para os postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde. E então, diante dessa ameaça toda, né, a gente começou a fazer muitas atividades, muitas manifestações, muitos atos em defesa do SUS, com trabalhadores da saúde e também com muitas usuárias e usuários do nosso sistema de saúde. Eu e Ellen, a gente se conheceu na residência, né, e aí a gente faz parte de um coletivo de mídia também, e aí a gente começou a fazer algumas oficinas para aprender como é que fazia a cobertura dos atos e tal, e aí a gente começou a ter uma série de imagens e documentação, assim, desses atos, de todas essas atividades que a gente fez em defesa do SUS e contra o desmonte. E aí veio a ideia de fazer inicialmente um documentário, e aí veio a pandemia, e aí acabou se transformando, então, numa websérie que tem 6 episódios, e que a Ellen vai falar mais tarde um pouquinho sobre os detalhes aí do nosso documentário, na nossa websérie, né, que vocês viram aí o primeiro episódio. Então, eu queria falar algumas coisas que são importantes, que quando a gente fala, assim, né, nessa documentação, né, nessa websérie e no Cine Debate, a gente fez algumas atividades de passar esses episódios, né, da nossa websérie, e a gente queria compartilhar um pouco com vocês que estão assistindo a gente sobre essa experiência, né, então, de usar a websérie, o Cine Debate, como um dispositivo para a gente despertar as pessoas para a luta, assim, né, para a defesa do SUS, para a defesa dos nossos direitos fundamentais, né, a saúde como um direito fundamental. E aí a gente fez algumas atividades que foram muito bacanas e que a gente queria compartilhar um pouco. Uma das atividades foi assim, a gente, nesse processo todo de desmonte que a gente teve,
lá em São Cristóvão, que é a clínica da família que eu trabalho. Queria mandar um abraço aí para quem está assistindo a gente, o pessoal do nosso grupo dos usuários de São Cristóvão. A gente foi desenvolvendo reuniões com as usuárias e os usuários, né, ao longo desses anos todos aí de desmonte, e foi fazendo atividades que possibilitaram que as pessoas se engajassem nas atividades de defesa do SUS. Então, a gente fez reuniões, a gente fez manifestações, e isso foi se consolidando, e a gente fundou o movimento das usuárias e usuários da saúde de São Cristóvão. E aí, veio a pandemia, então a gente continuou fazendo reuniões pelo WhatsApp, que a gente tem feito toda semana, e tem sido super legais. E aí a gente foi usando, então, os episódios da nossa websérie. Cada semana a gente ia assistindo um episódio, e aí fazia essas discussões e conversando sobre essas questões do desmonte. E um desses debates, logo no primeiro, né, esse episódio que a gente viu agora, que é o Povo da Rua, surgiu uma ideia de, poxa, por que a gente, então, não faz alguma coisa para ajudar essas pessoas, né, para se mobilizar? E aí a gente começou a conversar e surgiu a ideia, então, de fazer doações, né, recolher doações de alimentos não perecíveis, e de também recolher tanto dinheiro quanto tecido, elástico, né, para poder fazer máscaras para a gente distribuir para as pessoas. Então, hoje a gente já distribuiu mais de 400 máscaras em várias ações que a gente fez nas comunidades ali perto de São Cristóvão, então no Tuiuti, na Barreira do Vasco, na entradinha da Mangueira, na entrada do Sinimbu, que é a comunidade que a gente atende, na própria rua São Luís Gonzaga, ali em São Cristóvão. A gente fez um panfletinho orientando a questão do uso da máscara e explicando também a importância da gente se mobilizar comunitariamente, né? E é importante a gente destacar aqui que é um movimento de solidariedade ativa entre as pessoas, não é uma questão de fazer um assistencialismo, né? É da gente promover que as pessoas dos bairros, as pessoas que moram ali na volta, possam se engajar e se ajudar para enfrentar essa pandemia. Quando a gente vê que os nossos governantes falam, e daí? Né? A gente vê um descaso das autoridades, a falta de testes, a falta de insumos, o atraso nos salários em meio à pandemia, né, profissionais que estão aí se sujeitando a se contaminarem com o coronavírus e estão trabalhando de graça porque não estão recebendo salário. A gente está acompanhando aí os atos e as manifestações de muitas e muitos profissionais de saúde. Então, esse debate suscitou essas ações lá em São Cristóvão e também suscitaram alguns debates, a websérie também suscitou uns debates com o alunado, tanto a residência em medicina de família, a gente fez um debate com Ellen, eu, Valéria, e o pessoal da residência, quanto com as estudantes e os estudantes do nosso PINC, né, o Programa de Iniciação Científica em Atenção Primária, e com estudantes também da Rede de Diálogos, que é um outro grupo que também tem outros estudantes para além do nosso PINC. Então, a gente fez esses episódios de passar o episódio numa plataforma, assistir em conjunto e fazer o debate. E foi extremamente rico, assim, e esse espaço, né, do nosso programa de iniciação científica, ele acaba se construindo como um espaço de politização, né, e aí eu acho que vale a pena a gente pontuar que a ciência, ela não é neutra, né, ela nunca é neutra. Então, a gente se dá conta ao longo da nossa formação que a gente precisa se posicionar enquanto profissionais de saúde, né, a gente vê várias nuances, e aí Ellen e Lua também vão trazer as experiências que complementam isso, né, de uma formação em saúde que muitas vezes a gente vê uma formação
que não é voltada para a construção e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A gente vê o sistema privado competindo muito com o financiamento, né, com o dinheiro dos nossos impostos, e aí a gente vê claramente uma política que já vem de muitos anos, de desmonte progressivo do SUS, desde o seu nascimento, lá com a Constituição de 88, quando são vetados os artigos que têm a ver com o financiamento do SUS, e aí, desde lá de 88, a gente vê um progressivo desmonte e muitas ações dos governos de não fortalecer, de não possibilitar que o SUS seja executado na sua plenitude. E aí é importante a gente colocar que esse espaço do PINC, dentro dos cursos da saúde da FRJ, é um espaço para a gente problematizar isso, é um espaço para a gente discutir a formação, né, de estudantes da área da saúde, para a gente falar assim, olha, a gente tem um sistema público de saúde, a gente está vendo o que está acontecendo, e vocês, quando se formarem, vão poder trabalhar nele ou não, né? Então, como que já desde a formação a gente já vai debatendo isso, como já desde a formação a gente já vai construindo também uma mentalidade de quem são esses profissionais de saúde que a gente quer formar, né? E aí, a gente tem no Cine Debate também um Cine Denúncia, né? Quando a gente vê no episódio que ao povo da rua é negado o direito de ser feliz, né? E aí é importante a gente pontuar isso, assim, né? Esses profissionais de saúde vão atender quem? Né? A universidade é para quem? Então, aí entra todo um debate que não vai dar tempo da gente aprofundar aqui, mas que é muito importante a gente pensar nas políticas de acesso, nas políticas de permanência na universidade, né? Quem são as pessoas que conseguem entrar na universidade? E pensar, então, para quem que a gente quer formar esses profissionais de saúde, né? Profissionais de saúde que atendam o povo, que atendam a maioria da população, né? E a gente sabe que as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e nem deveriam ter que pagar um plano de saúde, porque, na verdade, a gente paga os nossos impostos, a gente trabalha para ter um sistema público de saúde, que na Constituição é uma saúde, um direito de todos e um dever do Estado. Então, a gente trabalha dentro desse dispositivo do Cine Debate, dentro do nosso PINC, a importância dos estudantes de se posicionar, né? A importância de que a gente precisa construir profissionais de saúde que atendam a população e que também defendam esse sistema de saúde público, gratuito, de qualidade, né? Então, a gente vai construindo com as estudantes, com os estudantes, a importância de que a gente precisa já, desde a graduação, observar essas deficiências, observar esses problemas e já ir se posicionando, né? Quem que eu quero atender, que tipo de profissional eu quero ser, como que eu quero trabalhar depois de formada e depois de formado. Nos outros episódios, a gente discute também a questão dos povos indígenas, do desmonte da saúde indígena, a gente discute a vida nas favelas e o nós por nós, que nós temos falado muito no nosso coletivo lá de usuárias e usuários de São Cristóvão, da importância da solidariedade ativa, né, entre as pessoas, e aí a gente vai ver nesses episódios como as pessoas têm se mobilizado para enfrentar essa pandemia, quando a gente tem um governo que só destrói a saúde pública, que só toma atitudes que não colaboram com o fortalecimento da saúde pública, a gente tem o povo se mobilizando, né? Então, a gente tem o pessoal lá de São Cristóvão fazendo várias atividades, tem muitas pessoas também na Maré que estão fazendo atividades muito bonitas. Na Mangueira também tem pessoas que estão fazendo um comitê sanitário de defesa popular muito bacana. Então, é muito importante a gente ver
ao longo dos outros episódios também a importância do povo se mobilizar. E aí a gente tem também um episódio que a gente fala lá do desmonte do SUS lá em Porto Alegre, que também está bem bacana. E aí a gente vai falar, e Ellen vai complementar a parte da uberização da vida, né, que é no último episódio, então que a gente fala um pouco sobre a luta dos entregadores, das entregadoras de aplicativo, e como que esse sistema, ele vai cada vez mais tirando também o emprego, né, que é parte também da saúde, né, das pessoas, né, a garantia da renda. Então, para concluir, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, que não consegui contar ali, tá faltando quanto? Dá para falar mais? Então tá bom. Hoje, dei uma olhadinha lá no painel do Corona, né, a gente está em 2.100.718 casos de coronavírus. Já são quase 80 mil mortes, né, e aí a gente vai ver que nesse episódio que a gente viu, algumas pessoas comentaram, né, que essa guerra às drogas, na verdade, é uma guerra às pessoas, e que o objetivo é muito claro de dizimar o povo, né, isso tem essas falas ali no documentário. E a gente está vendo que, na verdade, a gente tem políticas genocidas, né, infelizmente, é importante a gente falar isso, porque a gente tem uma prefeitura, e aí não é só aqui, né, a gente vai ver isso em vários outros municípios, um governo do estado com escândalos, né, no meio da crise do coronavírus, a gente vê escândalos de corrupção, de desvio de verbas, né, hospitais de campanha que não saíram do papel, pessoas com atraso de salário, a gente viu as técnicas de enfermagem, enfermeiras do hospital de Anchieta e de outros lugares, com plantões assim, fizeram abril, maio e junho, sem receber nada, né, um trabalho voluntário, sem dizer que era voluntário, né, então, isso no nível do governo do estado, e aí no governo federal também, né, a gente já está há mais de 50 dias sem ministro da saúde, há um tempão já sem ministro da educação, e aí a gente vê que é claramente um genocídio, né, e uma política voltada para acabar com as pessoas que estão mais invisibilizadas, que estão mais vulnerabilizadas, né, e aí a gente precisa falar que as vidas negras importam, né, então a gente está vendo esse movimento todo, e queria saudar, né, as companheiras e companheiros que estão nessa luta, do movimento negro também, porque a gente vê que esse contexto, né, das favelas, das pessoas mais empobrecidas, e que quando a gente fala empobrecidas é no sentido dessa injustiça social que a gente vê, né, não é o empobrecimento do espírito, né, e da luta, a gente vê que são pessoas que estão lutando pela sua sobrevivência contra todo esse movimento das autoridades de dizer que as suas vidas não importam, né? Então, é importante também a gente sublinhar a questão da saúde indígena, né? A gente vê um desmonte das políticas de saúde e do financiamento da saúde indígena, né? A gente vê médicas e médicos e profissionais de saúde das equipes que atendem a saúde indígena, que estão sofrendo desmonte, demoraram muito para receber testes, para receber EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, a gente precisa sublinhar isso e denunciar, e aí eu acho que eu concluo minha fala falando um pouco nesse sentido, né, a nossa websérie, ela vem para provocar as pessoas, né, para ser um convite, como disse a Val outro dia num dos nossos debates, né, para convidar estudantes, né, convidar profissionais de saúde e informação
para se posicionarem, para olharem para esse povo brasileiro com essa diversidade, né, e pensar assim, bom, diante disso tudo, a quem eu quero servir com a minha profissão de saúde, né? Então, fica aí o convite para pensar e para agir, né? Não só refletir, mas também que a reflexão, ela gere a ação, ela gere atitudes. Tá, gente? Muito obrigada aí pelo espaço, para a gente conversar, e estamos aí para o debate, então podem mandar as perguntas aí no chat. Obrigada, Evelyn, maravilhosa a sua fala, já tem várias questões aparecendo, mas a gente vai, no finalzinho, que a gente vai abrir para um debate, né? Eu queria chamar agora a Ellen Cristina Francisco, é nutricionista, especialista em saúde da família pela ENSP Fiocruz, mestre em educação profissional em saúde pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e diretora da websérie Na Fila do SUS. Ellen, conta um pouquinho para a gente sobre a websérie, sobre o episódio que assistimos aqui agora, como é que foi a formação disso tudo. Pode ser? Claro. Olá, acho que já é boa tarde, né? Boa tarde a todos, todas as pessoas presentes. Numa manhã de segunda-feira, para debater o SUS, para discutir a importância da saúde pública. Evelyn fez um resgate bem interessante, que é um pouco da onde a gente veio, né? Que é importante pensar. Eu queria começar dizendo que eu não sou cineasta, eu sou uma profissional de saúde, e que entendo a ferramenta do documentário como uma ferramenta de debate. Entendo porque foi um processo até chegar aí. Então, o painel chama Cine Debate, a arte subvertendo a formação, né? E aí a gente tem vários debates sobre o que é a arte, e é importante pontuar que o cinema, ele pode estar em diversas vertentes, né? E que ele não é produzido por uma pessoa que tem uma iluminação e que é um artista de uma classe cultural, que só ele pode produzir o cinema como uma peça de uma análise de verdade ou de uma produção de entendimento da sociedade. É importante pensar que o cinema, que a comunicação, de uma maneira geral, ela é uma disputa de narrativas. Então, a gente está numa disputa contra uma narrativa hegemônica, né? É uma contranarrativa. Então, o que leva um profissional de saúde a produzir um documentário, que a princípio depois virou uma websérie, né? A pensar em produzir um documentário para debater o SUS? É a necessidade de romper o cerco midiático da grande mídia e de quem produz, né, a informação, para passar a nossa realidade. Ellen, a gente te escuta. Eu coloquei agora a sua apresentação para você continuar a partir da apresentação, e aí você vai falando, passa para mim, tá bom? Tá bom. Para mim aqui deu uma travada, assim, eu não tô vendo como é que tá a apresentação, mas eu já conheço bem ela, então a gente vai falando conforme ela for andando, na hora que eu apresentar. Mas, assim, então, vocês conseguem me ver também, ou é só eu que tô travada aqui? A gente consegue te ver sim, Ellen. Tá todo mundo te vendo, com do lado a apresentação, o seu primeiro slide, tá bom? Tá bom. Bom, então, o que leva a gente a pensar em produzir essa websérie? Como a Evelyn disse, a nossa trajetória juntas, né, começa lá em 2014, quando a gente veio para o Rio de Janeiro fazer a residência em saúde da família, mas a gente tem uma história prévia na saúde, na luta pelo SUS, na luta pela saúde pública, que vem desde da nossa escolha na universidade,
e dentro dela conhecendo os grupos de debate e passando por eles. Então, bom, quando a gente chega na residência de saúde da família, é porque a gente já teve contatos com discussões sobre o SUS, já participou de grupos como esse, que nos permitiram adentrar nesse mundo, nesse debate. Então, quando a gente se conhece, a gente vai amadurecendo ainda mais a nossa discussão sobre o SUS dentro de um projeto de sociedade, né? Que era um projeto de sociedade que se sonhava na origem do SUS. Então, a gente vem trabalhar na saúde da família em 2015, 2016, e já em 2017 a gente começa a pegar um desmonte aprofundado de atraso de salário, falta de medicamento. Então, boa parte das pessoas que estão assistindo e as que virão assistir, que são do município do Rio, passaram por isso, viveram esse momento. Então, a gente, como trabalhador da saúde, atendendo as pessoas na ponta, ia fazer o nosso melhor cuidado, nosso melhor atendimento para essas pessoas. E quando entra a crise com o Marcelo Crivella, e aí começa a cortar medicamento, cortar nossos salários, outros insumos, a gente vê as pessoas que a gente cuidava nesse tempo, que tinha tido uma boa melhora nos seus cuidados, adoecerem, amputarem, infartarem, falecerem. Então, a gente, que já tinha uma discussão sobre isso, começa a entender que a luta, não só como um trabalhador para defender o seu trabalho, o seu salário, era uma luta que defendia a vida dessa população que a gente atendia e a nossa como usuários do SUS. Então, em 2017, a gente faz parte do movimento de trabalhadores que estava nas ruas já denunciando esse projeto de desmonte do SUS, que muita gente dizia, tem uma equipe ruim, são maus gestores, mas a questão nunca foi essa, a questão é a quem interessa esse desmonte do SUS. Qual é esse projeto de desmonte do SUS que faz parecer o serviço cada vez, ou favoreça com que o serviço seja cada vez mais precário e tenha menos condições de dar suporte às pessoas? E o que ele gera nisso? Né? Ele gera morte, ele gera um genocídio. Então, a gente estava falando, assim, na websérie, de pandemia e estado de exceção, entendendo que o estado de exceção está na total negativa de direitos. Então, ou o Estado mata com os próprios recursos militares, bélicos, ou ele mata deixando as pessoas morrer sem atendimento. Então, a falta de atendimento aos cuidados de saúde também é uma violência do Estado, ou ele encarcera boa parte dessa população, que é a mesma população que estaria na fila do SUS. Bom, então, tendo esse horizonte, a gente se manifesta enquanto trabalhador de saúde, os nossos usuários do SUS estão presentes, compreendendo os debates que a gente fazia, a gente estava apontando tudo o que estava acontecendo, eles fazendo as suas análises, a gente fazendo conjuntamente. Então, a gente, em algum momento, antes da Globo se interessar nessa disputa com o Crivella, e sempre nessa propaganda negativa do SUS, né, dizendo que o SUS ele é ineficiente, que o SUS é ruim, mas sem problematizar qual que é a questão, né, a gente resolveu nós mesmos documentar o que estava acontecendo nos atos e acontecendo dentro das clínicas da família. Então, como a Evelyn falou, a gente começou a participar de uma organização, enquanto movimento social, que a gente já participava do movimento classista em defesa do SUS, né, que é onde a gente está organizado, enquanto movimento de saúde, já estava dentro da articulação do Nenhum Serviço a Menos, e começamos a participar cada vez mais da Rádio Mutirão, que é uma página de mídia independente, e que começou o pessoal da Rádio Mutirão, são as mesmas pessoas que compõem a Bombozilla, que eu já vou mostrar. Começou a formar a gente como produzir, como contar a nossa história. Então, ensinava para a gente como gravar os atos, né? Então, em algum momento, o Victor, que é a pessoa que nos possibilitou essa formação, explicava que planos que a gente devia gravar, que maneira que a gente deveria usar o celular ou a câmera para poder produzir imagens do que estava acontecendo. Então, quando chega em 2019, a gente, vivendo toda essa crise que estava vivendo no município,
vendo todo esse desmonte do SUS que estava avançando, a gente falava assim, é muito importante que a gente tenha um filme que debata as questões do SUS. Por que motivo? Porque todos os filmes que a gente vê, que discute o que acontece quando as pessoas não têm saúde pública, né, o filme que a gente usa central de referência para isso é o Ciclo, do Michael Moore, que traz a realidade nos Estados Unidos, que é bem cruel também. Mas a nossa realidade tem nuances do sul global, tem nuances de países que sofrem com imperialismo, que é importante de debater. Então, a gente discutia, assim, né, que a despeito de ter formação técnica, a gente tem uma formação política, uma formação social, uma formação enquanto indivíduo numa sociedade, que é uma formação de vida, de histórias e contextos, que tinha a obrigação de montar uma peça audiovisual para discutir o SUS. É claro que com todo o apoio e suporte da Bombozilla, que tem pessoas que são do audiovisual. Então, a Bombozilla também tem essa função de fazer formação para as pessoas usarem a câmera, aprenderem a contar suas histórias e tal. E qual que é a perspectiva que, depois eu e Evelyn passamos, eu já faço parte da Bombozilla, que eu já vou apresentar, e a Evelyn passou a se incorporar à Bombozilla. Então, indo para a apresentação, por fim, a Bombozilla é uma plataforma de filmes independentes que congrega mais de 500 documentários da América Latina, que são feitos por pessoas no fronte das lutas sociais. Então, são pessoas que estão na defesa dos seus territórios, por exemplo, contra a mineração, e tomam a iniciativa do movimento social que está empenhado nisso, tomam a iniciativa de gravar aquela ação, de documentar, de gerar uma denúncia, de contar a sua história. Pessoas que estão no fronte de lutas como essa da saúde, que é o nosso caso, que toma essa iniciativa de querer contar a história dos trabalhadores da saúde de uma maneira mais ampla. Então, a Bombozilla é composta por essas pessoas que vocês estão vendo aí. É um núcleo pequeno de trabalhadores, assim, né? Nós somos militantes da comunicação independente, do audiovisual. Então, assim, é um grupo que empenha sua força militante, que empenha sua dedicação para que a gente tenha cada vez mais o audiovisual como uma ferramenta de debate, uma ferramenta que vai fomentar ações propositivas. Bom, pode passar, por favor. A Bombozilla, essas são as pessoas, e aí o documentário Na Fila do SUS. Qual que foi a ideia, o que nos leva a montar esse documentário? Quando a gente pensa num roteiro, a gente pensa num roteiro que vai contemplar um momento político que a gente estava vivendo. Então, a gente queria debater a saúde a partir do desmonte que ela veio sofrendo sistematicamente. Então, a gente está falando de um SUS que sempre foi subfinanciado, a gente está falando de um SUS que disputa recursos com um sistema, com um setor da saúde privada, que sofre influência do lobby da indústria farmacêutica, que sofre influência do interesse dos planos de saúde, e aí das seguradoras de saúde, que tem a sua base de movimento de defesa, lutando, assim, pela defesa do SUS e enfrentando a privatização do SUS, então, ou seja, via IBSER, nos hospitais, ou seja, via organização social, nas UPAs e clínicas da família, então, e os convênios públicos e privados, a gente está vendo cada vez o SUS mais perdendo espaço para esses setores privados. Mas o que leva a gente a chegar no limite é que a gente já anunciava, enquanto movimento de saúde, que o SUS ia entrar em colapso. Já não estava dando conta, né, já não dava conta de atender a população que necessita do SUS, que é, né, na base de 80% praticamente da população brasileira. Agora, assim, com essa crise, né, da pandemia, que também é uma crise econômica, social,
muitas pessoas já tinham perdido o plano de saúde da crise econômica, agora é que nós veremos todas as pessoas que vão depender do SUS exclusivamente. Então, a gente dizia, a gente precisa produzir um vídeo que vai levar as pessoas à discussão, que vai levar à provocação, porque a gente precisa que a base social do SUS seja fortalecida, a gente precisa que as pessoas lutem pelo SUS. Bom, e aí a gente pensa em montar esse documentário para discutir que com a crise social ou a crise econômica, né, ainda mais pós-mega-eventos aqui no Rio de Janeiro, a violência, ela foi se agravando, assim, absolutamente. Então, as operações policiais foram aumentando, a falta de emprego foi crescendo, então a gente começa a receber na saúde da família pessoas que estavam infartando por questões econômicas sociais, pessoas que estavam infartando, tendo pressão alta ou desencadeando outros problemas de saúde por conta da violência de Estado que sofria no seu território. Então, a gente entendia que a saúde ela é um para-choque dos problemas sociais. Então, quanto maior a crise econômica social, maior vai ser a necessidade, a demanda por saúde. Então, a gente estava fazendo esse debate. E aí a gente queria falar que a violência do Estado, ela vai encontrar o apogeu na falência dos direitos sociais, porque quanto mais falham os direitos sociais, mais as pessoas se mobilizam, as pessoas lutam pela sua sobrevivência. Então, essa violência para conter esse povo empobrecido, esse povo adoecido, a violência do Estado ela se faz ainda mais presente. Bom, e aí a gente tinha eleito três frentes, que era para debater a saúde do município do Rio de Janeiro, então, desmonte da atenção básica a partir do município do Rio de Janeiro, o desmonte da saúde indígena e o desmonte da saúde mental. E aí, pensando na redução de danos e nas portarias e todos os outros vetos que foram sofrendo a saúde mental. E aí, para isso, a gente foi elegendo alguns locais. Então, para a gente discutir o desmonte da atenção básica, que seria o Rio de Janeiro, o desmonte da saúde mental, política de redução de danos, né, política de drogas, seria na região do fluxo da Cracolândia em São Paulo, e a tentativa de desmonte da saúde indígena pelo na época, recém-ministro da Saúde, o Mandetta. A gente discutia as movimentações das mulheres indígenas em Brasília e nos territórios da Amazônia. Bom, e a gente, nesse meio tempo, foi pego pela pandemia, né? Então, a gente que, em princípio, pensava em mostrar a cadeia do poder, né? Quem são as pessoas que lucravam com o SUS, e até por isso o documentário ia chamar Na Fila do SUS, porque a gente estava fazendo uma brincadeira, né, digamos assim, uma brincadeira sobre quem está na fila do SUS. Então, é a população pobre, em maior parte, né, quem sofre com a fila do SUS, pensando que essa fila do SUS, ela está para além dos hospitais, né, a fila do SUS, ela está no atendimento da atenção básica, ela está no atendimento da saúde mental, ela está no apoio à população em situação de rua. Então, esse SUS que tem um conceito ampliado de saúde, que tem uma hierarquização e um trabalho bem articulado. Então, quem são essas pessoas que estão na fila do SUS, buscando por um cuidado em saúde, que estão necessitando de um cuidado em saúde? E quem são as pessoas que filam do SUS? Então, toda a cadeia de planos de saúde, seus financiamentos de políticos, de campanhas eleitorais, tudo isso ia fazer parte da discussão que a gente queria montar. Então, entendendo que o desmonte do SUS é um projeto, a quem interessa o desmonte do SUS? Quem lucra com o desmonte do SUS? E o que ele gera para a população que depende e que necessita do seu direito à saúde, do seu direito ao acesso a um sistema público de saúde? Bom, e aí, esses agentes do poder, né, a gente discute atenção básica, isso eu já falei,
vou passar para frente nos slides, até chegar lá na frente, na fila do SUS, pandemia e estado de exceção. Bom, e a gente, no meio das gravações, a gente estava voltando de Porto Alegre, tinha acabado de gravar com um coordenador do CIMI de Porto Alegre, para o episódio para a parte do documentário que falava sobre saúde indígena, e se a Covid-19 é alçada a pandemia, se dá o isolamento social, e inclusive a nossa volta de Porto Alegre para o Rio de Janeiro fica prejudicada por conta do isolamento. E a gente pensa assim, nesse momento que a gente já dizia que o SUS estava entrando numa situação delicada, agora, com a pandemia, isso vai ser muito pior. A pandemia vai catalisar a tragédia do desmonte do SUS. E a gente ainda falava assim, né, o SUS vai entrar num colapso na pandemia, mas a gente não tinha dimensão do que era isso. E a gente, enquanto Bombozilla e toda a produção, a gente acreditava que era necessário e urgente discutir o SUS ainda mais, mesmo no contexto de isolamento social e nesse momento que as pessoas não podem se encontrar, nesse momento em que para a gente filmar e estar presente nos locais era inviabilizado. De que maneira que a gente ia continuar isso, né? Então, assim, veja que esse documentário ele passa a ser gestado por um núcleo que é a Bombozilla, claro, mas dentro da Bombozilla, enquanto um movimento independente de comunicação e de cine, a gente começa a discutir nos movimentos de saúde. Então, no movimento classista, a gente discutia sobre o filme, no NASF, em que eu trabalhava, a gente discutia sobre o filme, sobre a necessidade de fazer um filme, sobre a urgência de contar a nossa história. Por que um filme? Porque o cinema, ele tem uma capacidade de sensibilizar as pessoas, de emocionar as pessoas, e o filme ele contém, sim, uma narrativa escrita, documental, que está por trás dos diálogos que estão ali, da maneira que a gente conta, mas para as pessoas poderem olhar para a população de rua e emocionar e sentir a beleza que a gente estava falando, né, para quebrar aquela dureza do discurso do que é a Cracolândia, que os jornais mostram, a gente precisava mostrar um outro lado do que era a Cracolândia. E aí o cinema, o audiovisual, a imagem, o som, toda essa articulação de coisas poderia tocar as pessoas a ver beleza no riso, a ver beleza no bloco de carnaval, na boca do lixo. Então, a sentir a empatia, se colocar nas condições em que os trabalhadores de saúde, tanto nos lugares da Cracolândia, como nos lugares das favelas periferias do país, nos trabalhadores que estão em momento de uberização, para poder chegar, alcançar essas pessoas, para mobilizar mais sentimentos, a gente acreditava que o documentário seria fundamental. Então, a gente fala assim, bom, se dá a pandemia, ainda é mais necessário que as pessoas se mobilizem. Então, a gente, numa loucura, topou de fazer, uma loucura brincando, assim, né? Porque a gente tinha muita consciência e compromisso político do que a gente queria fazer. A gente põe para lançar um episódio por semana, de 6 episódios da websérie. Só que isso só foi possível porque nós somos movimentos articulados com outros movimentos. Então, em algum momento a gente discute, né, o que é ser diretora de uma websérie, mas o que está em jogo não é a arte em si e a produção genial de alguém assim, que é iluminado e põe, mas sim a necessidade, a demanda de contar essa história e a sua organicidade dentro dos movimentos sociais, que as pessoas só vão se sensibilizar e se identificar quando vem pessoas como elas contando suas histórias. Então, né, quando acontece essa identificação. Então, quando a gente assume esse desafio, a gente assume esse desafio junto com outras pessoas. Então, Evelyn
que sempre foi minha parceira desde 2014, assume esse desafio com a gente, ajudando no roteiro, ajudando a contactar pessoas, ajudando, fazendo uma revisão. Então, em alguns momentos, nos primeiros episódios que a gente tinha um pouco mais de tempo, a gente disponibilizava para a Evelyn assistir, dar suas opiniões, para a Clara, que é uma pessoa do audiovisual, para a Letícia, que é da Bobozilla, né? Clara, Letícia, Sabina, outros companheiros que são do audiovisual, que também assistiam e davam suas opiniões, outros militantes, para que essas pessoas olhassem, essas pessoas que são também atores da peça, olhassem para isso e dissessem se de fato representa esse momento que estava vivendo. E, bom, a gente lança uma vaquinha para pagar esse filme, um financiamento colaborativo, e essa vaquinha, eu ia dizer para nossa surpresa, mas não era para nossa surpresa, porque a gente, enquanto trabalhador de saúde, sabia da necessidade urgente de produzir esse filme. Então, quando a gente abre essa vaquinha, a gente consegue um apoio da SFOC, do Sindicato da Fiocruz, apoio de docentes, apoio de pesquisadores, mas a maior parte do financiamento dessa vaquinha, que a gente ainda não conseguiu fechar, ela vem de trabalhadores da saúde e de pessoas que estavam sendo demitidas e de pessoas de movimentos sociais que também estavam nessa situação de precariedade por conta da pandemia. Então, assim, eu recebia mensagens de companheiros da saúde que diziam assim, olha, Ellen, eu não esqueci da vaquinha do filme, eu estou esperando sair o meu FGTS, porque eu vou empregar ele na vaquinha, porque para mim esse filme é mais do que necessário. Então, a nossa organicidade enquanto movimento de saúde e o comprometimento desses trabalhadores de saúde com a produção de um filme que é deles também, que é nosso, de todos nós, tornou viável produzir a websérie. Então, voltando assim, eu queria mostrar para vocês rapidamente as capas dos episódios. Se vocês puderem voltar para o primeiro episódio, O Povo na Rua, na apresentação de slides. Foi? Um pouquinho mais para frente. Creio eu que é o slide 16. Bom, e aí nessa de produzir essa websérie, a gente produziu 6 episódios. Quando a gente entra na websérie, a gente resolve antecipar os capítulos em formato de episódio e agregar mais alguns dessa discussão. Então, esse primeiro episódio que a gente fez em parceria com o pessoal da Craco Resiste, do Tulipas Negras, do Edley, e de outros companheiros do audiovisual que cederam imagens, que compartilharam o seu tempo de militância para a gente ter aquilo para produzir. E ele trata sobre a situação da população em situação de rua na Cracolândia de São Paulo, que foi esse que vocês acabaram de assistir. Pode passar para o próximo. O próximo episódio, que é o Mulheres Indígenas, que é o povo indígena, na verdade, né? Ele fala sobre a organização dos povos indígenas em defesa da saúde indígena. E ele vem também com a colaboração de companheiros que estavam na marcha das mulheres indígenas em Brasília, que fizeram imagens com seus celulares daquele momento histórico, daquela organização política. Porque o que é importante para nós agora também é relatar e salvar isso como um arquivo, como um documento, a importância desse momento histórico, sanitário, político, social que a gente está vivendo. Então, produzir uma websérie durante a pandemia também tem a ver com essa documentação social que para a gente é necessária. Assim. O episódio 3, que é o Favela Nós por Nós, ele traz... ele fala sobre o desmonte da atenção básica no Rio de Janeiro, desmonte da saúde mental,
a gente está presente num bloquinho de carnaval do CAPES, do Alemão, que tinha acabado de ter uma demissão em massa, e fala também da organização do povo na favela. E é muito interessante que se fala hoje, né, com a pandemia se deram redes de solidariedade, mas as redes de solidariedade na favela sempre existiram. Inclusive, assim, uma coisa bem importante de comentar é que a articulação do gabinete de crise do Alemão com a articulação do Fala Cari favoreceram que chegassem ao Hospital Ronaldo Gazola, ou seja, o hospital referência de atendimento à Covid no município do Rio de Janeiro, doações de produtos de higiene, de água e de alguns EPIs, porque o município tinha abandonado de fato, e a gente viu agora o que acabou de acontecer com o hospital de campanha do Maracanã. Então, quando a gente está discutindo o nós por nós, o que a gente estava dizendo é que, e o que a favela vem dizer é que, se a população não se mobiliza, o Estado vai avançando indiscriminadamente com seu genocídio. Então, a única maneira de sobreviver e de resistir é essa organização. Bom, o próximo é a linha de frente, que discute as condições dos trabalhadores de saúde, e não à toa a gente usa como foto da capa a paramentação do Exército, que veio higienizar o metrô, inclusive para comparar as condições que o Exército, né, as roupas que o Exército vende, com as roupas que são utilizadas pelos profissionais de saúde. E aí a gente tem uma denúncia do trabalhador de saúde com o seu EPI, a gente mostra as manifestações de trabalhadores de saúde e da luta desses trabalhadores. Saúde nas Vilas, que é um episódio que um coletivo, Catarse, que é um coletivo de comunicação de Porto Alegre, toma para si como um compromisso político de realizar esse debate sobre o desmonte avançado na saúde no município de Porto Alegre. Então, o desmonte da atenção básica, mais as precarizações e terceirizações de hospitais, mostrando que, assim como no Rio de Janeiro, esse projeto também é nacional, né? Está desmontando, inclusive, a saúde no Rio Grande do Sul. E, por fim, uberização da vida, que a gente discute como as precarizações da condição de trabalho levou a esses trabalhadores, que são chamados trabalhadores essenciais, né? Basicamente, porque se os trabalhadores que estão trabalhando com Uber e estão trabalhando com entrega de alimentos não se mobilizam, a classe média padece, né? Isso sim, porque a gente também não pensou em colocar, a gente não cabia dentro desse episódio, colocar outras redes que são necessárias para que a classe média se mantenha em segurança e conforto, que o trabalhador que faz a manutenção da sua internet, o trabalhador que faz a manutenção da sua máquina de lavar, dos seus problemas que são domésticos. Então, em algum momento, a gente está dizendo assim, toda a solidariedade continua em casa, e ainda é para continuar em casa, mas a gente não problematiza que sem esse trabalhador que está ali se colocando em risco, que está colocando a sua família em risco, que está colocando ela adoecendo, isso não seria possível. Então, no episódio da uberização da vida, o Sete Galo, que é um entregador, tem uma importância na formação do movimento de entregadores antifascistas. Ele fala sobre a luta desses trabalhadores, assim, né, como uma luta pela sobrevivência, uma luta por comida. E eu queria falar também que a gente, quando discute a população de rua e discute a precarização do trabalho, a gente tem que fazer um ponto importante, que é assim, com a crise econômica, muitas pessoas estão em situação de rua. E agora, com a pandemia, muitas outras pessoas também foram para a situação de rua. Então, em algum momento antes, a gente discutia que tinha as pessoas em pré-situação de rua, né, em potencial situação de rua, e agora a gente vê que as pessoas que perderam seus empregos, que em algum momento até tinham empregos de administradores, trabalhavam como pintores de obra cinematográfica, de pessoas do próprio audiovisual, que se viram desempregadas, sem condições de sustentar seu salário, sua alimentação, e estão morando nas ruas. Então, é para pensar o que vai ser nesse pós-pandemia. E, por fim, a gente, quando
quando eu trago isso, assim, não trago para... A gente não traz isso para trazer um desânimo, né, como a Evelyn fala. A gente, nos episódios, tem buscado conhecer a situação real e concreta, revisitar essas situações, porque muitas vezes a gente conhece e não revisita, ela tá aí para provocar o debate e para te propor em situações propositivas. Então, no final do 4º episódio, a gente tem um companheiro de saúde, né, que está falando sobre o resgate do histórico de luta do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro é um povo de luta que, apesar de ter passado por muitos anos de cooptação das suas lideranças, né, de movimentos sociais, que passou por uma motização desses movimentos sociais nos últimos anos, tem a classe popular, a luta popular, ela nunca deixou de acontecer. Quando a polícia comete alguma morte ou algum crime na favela, o povo da favela sai às ruas. Quando tem remoção, quando se tentou precarizar ainda mais os vínculos de trabalho, quando se deu a reforma trabalhista, o povo sempre esteve mobilizado. Então, é importante resgatar o histórico de luta do povo brasileiro, porque é isso que garantiu construções como o SUS, por exemplo. Então, é importante que mesmo agora, né, nesse 4º episódio, as pessoas ainda não estavam saindo às ruas, então, mesmo agora, os trabalhadores, movimentos de favelas, movimentos rurais, então, são pessoas que estão em defesa da terra, em defesa do seu território, continuam em luta, continuam se organizando. Então, a gente não busca produzir uma peça de entretenimento, né? A gente busca produzir uma coisa que provoque as pessoas para que se defenda o que a gente necessita urgentemente, porque sem a luta popular não existe direitos sociais, não existe direitos humanos. Os poderosos não vão garantir que eles não têm pudor em avançar sobre os nossos direitos. Então, ou a gente defende, ou a gente vai entrar numa eterna lamúria, né? E aí, só mostrar a carinha da página Bombozilla para vocês. Então, essa é a página de entrada e o nosso catálogo de filmes. E dizer que, por conta da pandemia, a gente ainda não conseguiu fechar a vaquinha do filme, e a gente já tem pensado numa segunda temporada, porque tudo ficou tão... Os absurdos que a gente tem vivido no mundo e na América Latina, né, que é o nosso maior foco, a nossa maior articulação, estão avançando tanto, e o estado de exceção está avançando tanto sobre o povo, que a gente tem necessidade de montar uma segunda temporada que vai falar sobre a pandemia e o estado de exceção. Hoje a gente acredita que a websérie deve chamar Pandemia e Estado de Exceção e o Na Fila do SUS ser a primeira temporada. Bom, gente, é por esse caminho. Eu queria agradecer, me desculpar pelos problemas técnicos aqui do meu celular, mas... Não, maravilhoso. Aguardo. Tua fala foi maravilhosa, Ellen. Muito obrigada. Depois a gente vai voltar, porque vai ter um debate aqui, né? Vamos dar seguimento, então? Eu quero chamar agora o Luan Limoeiro. Luan Limoeiro é estudante de fisioterapia da UFRJ, é bolsista do PINC, Atenção Primária da UFRJ, é membro do LEAP, né, Laboratório de Estudos em Atenção Primária, profissional da arte e bailarino formado pelo Teatro Municipal. Luan, fala um pouquinho, conversa um pouquinho com a gente sobre como é que você vê, você enquanto estudante de fisioterapia, né, como é que você vê o ensino da atenção primária à saúde no seu curso? Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse painel, dizer que é uma honra dividir esse painel com vocês. Né? A gente tem a professora Valéria, Ellen e Evelyn, que são profissionais da saúde, da educação, assim, que eu tenho enorme admiração. E dizer também que eu fui chamado aqui hoje, né, para falar um pouco sobre a minha experiência com o Cine Debate e as afetações que tiveram tanto a nível pessoal quanto a nível de formação, né, como profissional de saúde.
E uma coisa que é muito interessante nessa série, quando eu tive o primeiro contato com ela, é que fica muito claro para a gente, muito exemplificado, como a luta pela saúde de qualidade para todos está intimamente ligado a lutas sociais, como a Ellen e a Evelyn defenderam muito bem. É impossível pensar em saúde de uma maneira extremamente restrita, né? E a partir do contato com essa série, criou-se um interesse grande de mobilizar outros colegas do curso de fisioterapia. E aí a gente foi, através dessas redes que estão se construindo, inclusive nesse momento de pandemia, divulgando esse trabalho da série e promovendo discussões e debates a respeito sobre. E fica muito claro para a gente como muitas vezes não, a maioria das vezes, o interesse do mercado ele vai na contramão do interesse da saúde. E o mercado ele já percebeu que a formação, que o SUS fortalecido, ele não interessa a ele. E ele também percebeu que o SUS se forma de vários segmentos, e um deles é através da formação desses profissionais que vão atuar no SUS. Então, a gente vê constantemente um interesse muito grande do mercado, das iniciativas privadas, de adentrar nas universidades, não como um apoio, mas tentando gerir o que se faz dentro das universidades, controlar o que se faz dentro das universidades, inclusive para voltar para as demandas do mercado, todas as produções que se realizam dentro das universidades. A gente vive ainda sobre o fantasma do Projeto Futuris, que veio com o ex-ministro da Educação, Weintraub, e que a gente conseguiu barrar esse projeto, mas ele ainda volta assolando a gente com outras caras, mas que tem um interesse muito grande de fazer com que a pesquisa e o ensino seja voltado para as demandas do setor privado. E a gente sabe, como eu falei antes, que esse setor não está, de fato, preocupado com a saúde da população, ele está simplesmente preocupado com manter os seus lucros. Então, através desses debates, a gente vai conseguindo reconhecer dentro, inclusive, do nosso curso, processos que, por si só, já fazem com que o SUS seja desfortalecido. Por exemplo, hoje, esse ano, no 2020.1, as turmas de estágio foram mais ou menos 38 alunos para o estágio, sendo que 20 ou mais, acho que são 20 ou 22 alunos desses que foram para o estágio, esses 38 foram para o estágio, foram estagiar na rede privada, no Copador. Então, quer dizer, nós temos um dinheiro público investido na formação desses profissionais de saúde de ótima qualidade, que o curso de fisioterapia da UFRJ é um dos melhores do Brasil. E na hora desses estagiários irem aprender, se formar na prática, e inclusive empregar a sua força de trabalho também, eles acabam empregando na iniciativa privada e de graça, sem retorno financeiro para eles ou para a universidade. Então, isso por si só já é um processo de desmonte do SUS, né? Porque nós estamos formando profissionais fora do SUS e nós estamos dando de graça essa mão de obra para o setor privado. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito e está incomodando muitos dos meus colegas. Nós estamos, de fato, agora, começando a nos mobilizar para tentar reverter esse quadro que está se instalando dentro da fisioterapia da UFRJ. Outra coisa muito importante que vale destacar é que, infelizmente, a gente não tem estágio obrigatório na atenção primária. E acredito agora que, com o fim do NASF, isso vai se tornar cada vez mais impossível. Mas mesmo antes, quando ele já atuava, mesmo
na época onde a atenção básica no Rio de Janeiro viveu seu apogeu, não se tinha esse interesse, ou se tinha, não saiu do papel, não saiu da fala, não foi para a prática. A gente tem hoje a matéria atenção primária, que teoricamente faz algumas visitas nas clínicas da família, mas esse estágio, essa formação, essa prática, essa vivência na atenção primária não existe. Então, inclusive, é uma das coisas que está preconizado nas diretrizes nacionais de bases curriculares da fisioterapia, o estágio obrigatório nos 3 níveis de atenção, e a gente não tem. Então, isso tudo são processos que acabam por, de alguma forma, desfortalecer o SUS, desde como a Ellen falou, desde a formação. Né? Ela falou que a escolha que ela fez de atuar no SUS, de atuar na saúde pública, foi uma escolha que ela fez lá na universidade, quando ela teve contato, né, com esses grupos que pensavam a saúde pública, que pensavam o fortalecimento do SUS. E quando a gente vê uma postura oficial de um curso, o meu curso ele não é uma faculdade, ele ainda está vinculado à faculdade de medicina, mas quando a gente vê essa posição oficial, fica claro para a gente que, no mínimo, a gente não está tendo uma postura realmente efetiva de defesa do SUS. E isso é uma coisa que eu gostaria muito de chamar uma atenção, até aos meus colegas de curso, mas não só aos meus colegas de curso, para que todos nós, alunos da área da saúde, que a gente possa fazer essa reflexão e que a gente possa voltar o nosso olhar para dentro dos nossos cursos, para entender como tem se dado, de fato, essa defesa e essa formação no SUS e do SUS e para o SUS. Como é que isso tem feito? Como é que isso tem sido realizado dentro dos muros da nossa universidade? Porque a gente vê, isso é muito presente dentro da universidade, essa frase de efeito, eu defendo o SUS, que é para defender de verdade, né? Mas até que ponto as suas ações, a ação da universidade está sendo realmente em defesa do SUS? Então, é uma dessas principais reflexões que eu queria trazer aqui para a gente a respeito e dizer que esse documentário ele traz a vida crua, né? Estampada assim, de uma realidade muito visceral, para a gente entender o que se passa realmente com essas pessoas que muitas das vezes são invisibilizadas dentro desse sistema, né? Por exemplo, ainda dentro do meu curso, a gente pode optar algumas pessoas podem optar pelo currículo de 4 ou 5 anos. Se eu opto pelo currículo de 4 anos, se eu opto pelo currículo de 4 anos, eu só faço 2 estágios hospitalares, 2 semestres de estágios hospitalares. Se por um acaso eu vier a cair no Copa-Dó, eu me formei sem atuar no SUS, sem aprender no SUS. Eu me formei sem colocar o pé no SUS. Quem vai fazer o estágio ambulatório dos 5 anos ainda pode ter a chance de atuar no ambulatório do HU. Mas para vocês terem uma noção, a disparidade, são 20 alunos que foram esse semestre para o Copa-Dó e apenas 2 para o HU. O hospital universitário lá do Fundão. Apenas 2. São problemas que precisam ser resolvidos para já. A gente não pode ter uma universidade, um dinheiro público investido na formação para esse aluno ser mão de obra para o interesse privado. Então, era essa reflexão que eu queria trazer, principalmente para os meus pares, meus colegas de estudo, e dizer também agora um pouquinho também sobre o LEAP, né, que é um laboratório que oferece iniciação científica, né? Então, todas as pessoas que pensam dessa forma, que acreditam numa saúde pública fortalecida, que entendem que essa visão hegemônica de ciência, de afastar o observador do seu objeto de estudo,
que distancia o profissional de saúde do usuário da saúde, que é um local onde vocês vão conseguir aprender a colocar os seus saberes, as suas afetações como ferramenta de aprendizado e de ação em saúde. Então é isso, fica também um chamado para conhecer o nosso laboratório e a nossa iniciação científica. Obrigado. Luan, muito obrigada pelas suas falas muito potentes e necessárias neste momento. Muito obrigada. Agora quero chamar a Nilceia. Nilceia Figueiredo é fisioterapeuta formada pela UFRJ, é mestranda do Instituto de Medicina Social da UERJ, é coordenadora do Laboratório de Estudo em Atenção Primária da UFRJ, professora do PINC, que é Programa de Iniciação Científica da UFRJ, e é doula pela Fiocruz. Nilceia, uma provocação aqui. Como é que você vê a corporeidade? Como é que ela pode dialogar com o processo de ensino-aprendizagem do SUS? Então, a gente faz isso, né? Eu estou muito feliz de hoje ser uma professora e ajudar a coordenar um projeto que eu, enquanto aluna, fui acolhida. E quando eu vejo a fala da Evelyn, isso me chama muita atenção, porque eu vi a apresentação do trabalho de residência, né, final de residência numa clínica da família, feita pela Evelyn, né, que abordava a palhaçaria, né, e ela, uma médica de família, estava terminando a residência. Então, ouvir falar Evelyn e Ellen dizer que se conheceram enquanto processo de afetos numa residência multiprofissional, me traz o quanto a relação do ensino, né, vai produzir essa potência, né, porque você vê, né, o Bombozilla e todo esse trabalho, essa série de documentário afetado por pessoas que tiveram, de alguma forma, os seus corpos marcados por um ensino potente, né? E quando a gente tensiona dentro da universidade a transdisciplinaridade, né? Você vê que Evelyn é médica e que a Ellen é nutricionista, né? E vê também o nosso laboratório, né, que é composto por profissionais de várias áreas da saúde, a gente tem a riqueza de poder trazer uma potência de afeto, né, nessa relação de que profissional a gente está formando dentro da universidade. Então, assim, se hoje o Luan tem uma fala acolhida dentro desse espaço, né, para denunciar isso que aconteceu na época, enquanto eu era aluna, né, e que eu questionei também isso, por que nós íamos abrir campo de estágios para a rede privada, sendo que a rede pública estava tão necessitada, né, nós não tínhamos voz, né, continuamos não ter, mas o afeto de ver o alunado olhando uma denúncia a partir de uma série dessa e se comover e se retratar e olhar, né, fazer uma autorreflexão nessa potência, nos diz o quanto nós precisamos realmente reformar o nosso ensino, né? E se a gente quer um SUS, produzir um SUS de qualidade, precisamos começar a combater, né, esse desmonte que já é feito na universidade, no processo de ensino e de aprendizado, né? Por exemplo, nessa relação de que o Luan está aí falando, né, com muita assertividade sobre o campo de estágio não acontecer nem na rede pública, né, que em sua maioria, né, nesse momento, e nesse caso, na atenção primária, nós temos, por exemplo, que fazer a política dos dois lados, porque em 2016 saiu uma PL em que o fisioterapeuta faria parte dessa formação da equipe básica, né, da inclusão na equipe mínima do programa da atenção primária, né? Aí em 2018 foi votado,
mas isso nunca aconteceu de fato, entendeu? O fisioterapeuta está, né, lá no NASF e, assim, muito raramente, a gente quase não vê, e ainda tem outra questão, né? Uma outra forma de especializar, digamos assim, na formação são as residências. No Rio de Janeiro não tem nenhuma residência multiprofissional que abarque, na atenção primária, que abarque o fisioterapeuta. Então, como a gente vai ter uma política de que a gente sabe que a fisioterapia, e nesse momento, né, de pandemia, ela ganha um destaque, né, que é um destaque, assim, nem sei se é produtivo, né, porque é produtivo pelo locus de que você olha, existe um profissional, então, que pode atuar e que é muito importante nessa recuperação, né, e a gente está muito, assim, nessa visão lá da UTI, mas ninguém sabe, no pós-pandemia, o tipo de relação que nós vamos ter de acometimentos, né, de várias comorbidades em relação das doenças crônicas que vão estar mais exacerbadas, e a fisioterapia, ela tem um trabalho fundamental, né, nessa estrutura. E é na atenção primária que a gente pode estar mais perto, né, e fazer um SUS mais potente e menos caro, né? Todos os países que investiram maior recurso na atenção primária têm lá na atenção terciária, né, uma aplicação de recurso bem menor. Então, a gente precisa pensar em formar e trazer esse espaço da atenção primária para a formação, né? Precisamos criar também esse lugar das residências multiprofissionais na atenção primária que abarquem o fisioterapeuta, né? E precisamos realmente combater, né, os cursos da universidade pública formando alunos para estagiar na rede privada, inclusive porque 5 estagiários que você tem, né, numa rede privada, você tira digamos assim, o emprego de um profissional. É mais ou menos essa proporção que se faz, né? Então, eu carrego 22 alunos para estar lá na rede privada, nesse momento de pandemia, que é muito interessante, né? Enquanto eu abro 2 vagas, né? Eu tenho 2 alunos dentro de um hospital universitário ao qual eu fui formado. Entende? Não tem lógica, e isso realmente precisa ganhar esse espaço, ser ouvido, ser falado, e é muito interessante a gente ter esse lugar do corpo, porque é pelo corpo que a gente é afetado também, né? E a gente, como fisioterapeuta, que trabalha nessa proximidade, né? E a medicina da família, né? Todo esse trabalho muito mais próximo que a gente tem a esse corpo consciente, né? Se a gente dá um espaço, por exemplo, como é o nosso laboratório, né, de estudo da atenção primária, que usamos dispositivos pedagógicos, inclusive colocando o corpo, né, como esse lugar de afeto, né, e de escrita, sabe, e de política também, nós vamos potencializar reflexões como essa, feita Na Fila do SUS. Né? Esse é o lugar que a gente precisa redescobrir. Né? É triste a gente ouvir o discurso de quando diz assim, quando a medicina era só arte, ou quando a fisioterapia era só arte. Que pena que se deixaram de ser também arte. Né? Nós precisamos trazer toda essa questão de discussão para o corpo vivo. Né? Esse corpo fragmentado é uma potência construída há muitos anos, né? Há décadas, né? E ele vem trazendo esse locus de violência que a gente encontra nas relações, né? Que começam lá no aprendizado, no ensino, porque você começa a perceber, por exemplo, quando você divide uma turma de 22 alunos, 20 para a rede privada e 2 para a rede pública, que já existe alguém ditando as regras. E se a gente tem, por exemplo,
uma pessoa capacitada a refletir, né, se a gente teve uma formação dentro dessa capacitação, né, nós vamos ter pessoas também mobilizadas politicamente, né, bem mobilizadas e bem organizadas. E é isso que a gente precisa cada vez mais estar inserindo em nossos lugares de ensino o processo de afeto, de cuidado, a humanização e a corporeidade, né, esse corpo presente, né, esse corpo vivo, ele traz uma potência enorme nessa afetação. Né? E viva o SUS, e viva, né, o LEAP, laboratório que eu sou muito grata por ter sido aluna e agora por ser colaboradora. Muito fantástico. E eu convido a todos conhecerem, né? Porque ninguém vai ser, você não vai ser decepcionado. Pelo contrário. É isso, Val. Vai ser acolhido. Acolhido, exatamente. Estamos Gente, aqui. Queria convidar agora todos de volta aqui. Bacana, maravilhoso, incluindo o César Augusto Paro. Vamos apresentar você, César? Posso Olá, te apresentar? Então, deixa que eu mesmo me falo. Eu então estou tá aqui bom, de vai apoio lá. técnico hoje, também estou atuando no grupo desde 2015, né, Val? Olha que história! Já temos 5 anos de relação todos aqui. Eu sou fonoaudiólogo de formação, doutorando em saúde coletiva, trabalho com educação popular em saúde, e no LEAP, eu junto com a Evelyn, a gente faz vivências corpóreas por meio da palhaçaria e do teatro do oprimido. Hoje eu tô meio de backstage aqui. Abacaxi! Só quem for nos nossos cursos vai entender o que é esse tal de abacaxi, tá? Então fica aí o convite. Quando a gente retomar os contatos físicos, quintas-feiras à noite, no Marcolino Candal, das 18 às 20 horas, todos vão ser muito bem acolhidos. Vou deixar aí que eu tô vendo que tá tendo um monte de interação, né, Val? Teve um monte de questões, acho que a Val vai colocar as questões para daí ter as últimas falas e a gente fechar. Foi ótimo estar aqui apoiando vocês. Algumas questões apareceram já desde o comecinho da nossa conversa e eu vou lançando elas aqui e quem se sentir à vontade vai respondendo, ok? Então, uma primeira questão é sobre o CEP, que Márcia Regina Chemin trouxe. Pode colocar aqui, César. Como vocês perceberam a questão do CEP em relação ao número de mortes? César já está colocando todas. Outra, visibilizar essas narrativas na graduação em medicina é essencial. Muitos estudantes vêm de uma posição de privilégio e não têm essa noção. Maria de Fátima Siliansky, professora nossa aqui querida. O que me chamou a atenção na série foi o protagonismo popular. Queria que vocês comentassem sobre a mobilização popular hoje, quando muita gente reclama que o movimento popular está em refluxo. Marco Andreazzi, segunda temporada para barrar a segunda onda da Covid-19. Maria de Fátima, Siliansky de novo, muito bom tudo. Luan, talvez não tenha estágio de fisioterapia no SUS porque não interessa ao Estado reabilitar ninguém. O Estado age para conter os conflitos sociais e apenas combate incêndios. Aqui está a nossa... Teve um pedido também, né, de colocar... o endereço eu acho que agora é partir para discutir. Foram essas as interações. Isso aí, boa resposta aí. Agora fica com vocês aí. Como é que vocês querem conversar? Que a gente ainda tem um tempinho de 15 minutos. Bom, eu posso falar sobre essa questão do estágio, né? De fato,
o Estado não tem esse interesse, mas a universidade ela tem autonomia, ela ainda tem essa autonomia. Os coordenadores estão lá para isso, os professores estão lá para isso, né? Então, cabe um posicionamento mais efetivo do corpo docente de se colocar realmente em defesa desse SUS que eles tanto prometem dentro de sala de aula. E a gente quer ver essa prática. E, assim, o alunado está se mobilizando, né? A gente vai chegar junto, entendeu? Se isso não vai partir desse corpo docente, vai partir da gente. Então, é muito legal que corpo docente e corpo discente trabalhem juntos, né? Porque acredito eu que queremos a mesma coisa, né? Uma formação de qualidade, uma formação dentro do SUS, para formar o SUS, para formar uma saúde pública de qualidade, profissionais preparados para atuar em todos os serviços que aparecerem, não só em 2 níveis de atenção, para atuar em todos os níveis de atenção, e que tenham uma ideia de saúde muito mais ampla, né, do que esse modelo biomédico que muitas das vezes é imposto para a gente. Queria comentar algumas coisinhas, assim, eu acho que essa questão da fisioterapia é fundamental a gente jogar isso, assim, né, negritar isso e destacar muito. E eu vindo da URGS, né, eu sou formada lá na Federal do Rio Grande do Sul, lá eles têm um currículo super voltado para atenção primária na fisioterapia, é um curso bem novo, né. Então, assim, é possível, existem outras maneiras de fazer, tem como trocar, né, conversar com os colegas de lá, pegar exemplos e tal, né, e eu achei bem interessante isso que a Fátima colocou, que não tem interesse, né, em reabilitar as pessoas, porque realmente não tem, né, interesse. E a gente, por exemplo, na minha clínica, eu não tenho NASF, né, e assim, atendo todos os dias casos que ter um apoio de um NASF com fisioterapia seria fundamental, essencial e seria maravilhoso, né? Então, é uma questão muito importante, né? Como que faria tanta diferença a gente ter um monte de estagiário lá, né, que pudesse tanto aprender quanto ensinar, né, assim, tá junto com a gente lá discutindo os casos e tal. A questão do CEP, número de mortes, do CEP no sentido de endereço, né, a gente viu que quem começou com os casos foram pessoas mais da Zona Sul, da classe mais alta, que vieram da Itália, né, e aí, infelizmente, a gente viu realmente, assim, que os óbitos se deram, né, mais nas áreas de comunidade, nas áreas de favela, né, a primeira morte foi de uma empregada doméstica, né, aqui no Rio. Então, assim, né, os patrões dela sobreviveram, mas ela não. Então, isso acho que é uma coisa bem importante da gente negritar e sublinhar. A questão dos movimentos populares, assim, né, como é importante a gente ter a mobilização, e a gente entender que estudantes têm que estar junto com a comunidade. E aí eu falo também de alguém que participou dos movimentos de extensão na época da faculdade, né? A gente tinha discussões na época sobre um projeto de universidade popular, né? Então, de entender para quem que é essa universidade, em que lugar que essa universidade tem que estar. Então, é muito legal que a gente está participando desse projeto, que é da extensão, né, da UFRJ. E a importância dos movimentos sociais e do movimento estudantil, né? Eu e Ellen, podemos dizer que nos formamos aí no movimento estudantil, né? Eu acho que, para comentar a questão do privilégio, a gente precisa entender esse lugar do privilégio e fazer esse movimento, né? De dar o lugar de fala para as pessoas, né? De convidar as pessoas que representam cada lugar de fala para falar, né, e dar esse espaço dentro da universidade é uma coisa importante que a gente precisa construir. Bom, eu queria comentar algumas coisas, assim, complementando mesmo, né, porque eu me senti contemplada em boa parte das respostas. Um pouco sobre o CEP. A Evelyn comentou, né, esse caso do primeiro caso aqui no Rio de Janeiro, vindo uma família que tem acessos a viagens ao exterior,
e que chega doente e não se digna a dispensar a pessoa que faz o trabalho da sua casa, né? E a pessoa morre no hospital público sem saber direito que tinha, com suspeita de Covid, numa cidade distante do Rio de Janeiro. Então, a pessoa que se arrastou doente, né, pelo transporte público até chegar na sua cidade e morrer por condições da sua própria condição de saúde durante toda a vida, né? Porque a gente está falando, né, sobre a Covid, aí tem tudo novo, e vários novos estudos discutem, né, a sua atuação sistêmica, no sistema arterial, da atuação em órgãos, enfim. Enquanto se tateia tudo isso, assim, a gente tem que pensar, e quando a gente pensa nas internações, o que é um processo de internação, né? A pessoa desnutre muito rápido, então, ou ela tem condições anteriores à internação, então, uma alimentação adequada, espaços que ela possa produzir uma atividade física de lazer, né, de construção, aí falando mais biologicamente, né, construção muscular, que quem segura a desnutrição é o músculo, né, na nutrição a gente sempre fala, se não tem músculo fica difícil. Então, uma pessoa que vai para internar e que se tem acesso ao respirador tem que pensar nesse consumo energético, calórico, de uma pessoa que, por sua condição de habitação, por sua condição de trabalho, por sua condição de alimentação, por sua condição de vida, já tem doenças prévias, como diabetes, hipertensão, obesidade, e que necessita que o corpo tenha um preparo para encarar tudo isso, né? Então, a gente sabe que a população mais pobre, né, e a população, basicamente, a população negra de favela, é a população mais adoecida. A população negra é a população que mais tem incidência de pressão alta, né, de hipertensão arterial, por conta das suas condições de vida. Então, quando a gente pensa no CEP, e aí a gente faz uma análise de quem está morrendo mais, a gente também tem que pensar onde se contamina mais, né, e aí, transporte público é um dos lugares que tem maior contaminação. Quem está pegando transporte público porque é necessário pegar transporte público? Quem não tem, quem está desesperado porque não tem condições de alimentação, né? Então, aparecem umas matérias bem bonitas, assim, naquele jornal do horário do almoço da Rede Globo, falando da solidariedade dos vizinhos, que toca na varanda para outro vizinho na Zona Sul, que vai buscar a sua compra no supermercado na Zona Sul. Só que aonde estava essa solidariedade da Zona Sul, quando eles estavam doentes e ainda estavam obrigando a população da Zona Norte, das favelas, da Zona Oeste, a irem trabalhar nas suas casas, sabendo que essas pessoas estavam suscetíveis a pegar uma doença que talvez não tivesse leito e talvez não tivesse respirador. Então, onde estava essa solidariedade? Assim? Quando eu penso em solidariedade, eu penso na solidariedade popular, daquele que divide o que tem, não o que está sobrando, né? Não pequenos gestos mudam, assim. Acho que é bom a gente sempre problematizar essas falas. E aí, assim, só recordando, saiu uma matéria falando que as pessoas que são super ricas no Nordeste, todo mundo se lembra do que foi Manaus, né? Do que foi Belém do Pará, daquele colapso da saúde, os vídeos que circularam dos trabalhadores da saúde sendo agredidos, das pessoas desesperadas por atendimento e derrubarem o portão de um hospital, que o hospital ia virar referência de Covid para serem atendidas. Então, assim, isso tem que indignar a gente, assim, cada vez mais, para entender que, enquanto um empresário que negava, que era da ala negacionista, negava a Covid-19, dizia que ia trabalhar, que ele tinha que trabalhar no seu escritório com ar-condicionado, adoeceu, pagou um helicóptero para ir até o Albert Einstein, em São Paulo, para ter o melhor atendimento de UTI e emergência que o dinheiro dele pode pagar. Enquanto os trabalhadores dele estavam lá, quiçá derrubando o portão de um hospital para poder ter um atendimento, para poder morrer dentro do hospital, vamos ser honestos, assim, né? De chegar a um hospital que não tinha nem anestesia para poder fazer intubação dos pacientes. No episódio 4, tem uma fala de uma fisioterapeuta, que ela fala assim, mudou todos os protocolos, a gente tem que umbuzar, não pode umbuzar, mas não, como é que vai fazer? Você não tem equipamento. O que a pessoa faz? E aí, então, está sempre colocando o trabalhador de saúde, né? E aí, assim, isso essa coisa desses poderosos de colocar o trabalhador de saúde como bucha sempre, né? Então,
a pessoa não tem um atendimento, por exemplo, na UPA do Pará, que foi um vídeo que a gente recebeu de um trabalhador lá do Pará, a pessoa não tem atendimento, ela desesperada quebra toda a unidade de atendimento, porque um familiar dele está morrendo, está desesperado. E aí ele pode agredir um trabalhador que também está morrendo. Então, assim, a gente é um dos países que mais morreu profissional de saúde. Quem é profissional de saúde, né? Apesar de, assim, uma provocação aos médicos, né? Os médicos acharem que são de uma outra classe social, eles são trabalhadores que, se não trabalhar, não vão ter o que comer. Então, é bom se identificar com a luta da classe trabalhadora, né? Bom, e aí, pensando nisso, respondendo a parte do protagonismo popular nas lutas sociais, assim, a gente passou só por para avisar que a gente tem poucos minutos para encerrar. Aí eu tenho muita dificuldade em ser objetiva e concisa, mas eu vou tentar agora. A gente tem um protagonismo de lutas populares e sociais muito forte no nosso país, assim, né? Então, a gente está falando aí que a favela sempre mobilizou quando morre uma criança, quando morre um inocente, quando é vítima de uma injustiça, que é principalmente do Estado, né? A gente está falando dos movimentos no campo, que se defendem contra o agronegócio. A gente está falando de população indígena, e aí a gente fala do Paulinho Guajajara, né, que é um guardião da floresta, que está ali na defesa do seu território e assassinado pelo agronegócio. Então, a população, o povo brasileiro sempre esteve em luta. A gente, agora, assim, depois de 2013, né, que foi um marco importantíssimo na luta popular, apesar de algumas pessoas relacionadas a partidos políticos botarem isso na conta do imperialismo, e aí há que se ver, né, então a gente vivia aqui uma condição maravilhosa, ninguém precisava fazer luta no Brasil. Então, o irromper que foi 2013, e a importância também das mídias independentes, porque se você não tem conhecimento de uma luta social, ela não está acontecendo, né? Então, se a mídia independente não está noticiando, as pessoas não vão tendo conhecimento e vão correndo em dizer que teve um refluxo do movimento social por conta de uma cooptação das direções de alguns movimentos sociais. Mas isso não, de fato, representa a realidade. Ellen. E aí, só... Oi. Não, é só porque a gente precisa finalizar, senão vai cair a nossa... A gente só tem 3 minutos aqui, mas super potente o que você está falando, assim, mas é porque tem uma questão do tempo, e a gente tem aqui Fernanda, que seria legal se apresentar, Nissé, que não finalizou, só para a gente fechar aqui, que a gente tem... Vou dar só um oi, então, para geral aí. Eu estava em uma outra atividade, a gente sai de uma, entra em outra, mas eu sou Fernanda, sou professora da UFRJ Macaé, trabalho também com o pessoal aí no Laboratório de Estudo de Atenção Primária, e estava num programa de rádio justamente informando um serviço que a gente oferta na UFRJ Macaé sobre teleatendimento e informação à população. Então, essa questão da informação, ela tem que estar em todos os espaços mesmo. Enfim. E você também é coordenadora do LEAP e professora do PINC em atenção primária. Sim, eu trabalho com todo mundo aí sobre tudo isso. Tudo isso. Nilce, quer falar alguma coisa mais? Só para finalizar, na relação lá de que não interessa o Estado reabilitar, antes, né, não interessa prevenir, né? Porque a fisioterapia, ela não trabalha, ela é muito conhecida como reabilitação, mas ela é preventiva, ela é poderosa na prevenção. E aí a gente vem bem antes disso. É isso. Verdade, verdade. Quero agradecer, então, a todos e todas, especialmente... Todos, especialmente César, nosso apoio técnico maravilhoso, Zaqueu e Juliana, como intérpretes maravilhosos, e a Luísa, nossa assessora técnica da UFRJ. Tá, gente? Muito obrigado. Vai ficar tudo guardadinho lá no YouTube, vocês querendo rever depois, fiquem à vontade, e grande beijo. Viva o SUS! Viva o SUS! Acessem lá a Bombozilla. Viva o SUS! SUS! Não deixem de acessar a Bombozilla e contribuir também. É uma construção coletiva.
Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, um beijo.